Quando eu era criança, eu sempre gostava de jogar aqueles jogos de lutas. Eu era viciado naquele Naruto de PS2, era viciado em Mortal Kombat, em Tekken, Dragon Ball, Blood Roar, que é aquele que os personagens se transformam em animais. Todo jogo de luta que você imaginar, eu já cheguei a jogar. E dificilmente alguém conseguia me vencer. Eu sempre tinha aqueles personagens favoritos que, se eu fosse com eles, não tinha quem me vencesse. Só que eu sempre gostava quando tinha uma variedade maior de personagens para escolher. Por exemplo, o Naruto 5 do PS2. Esse jogo, ele é perfeito. Só que como é um jogo antigo, muitos personagens não tinham nesse jogo, como por exemplo o Kakuzu, o Hidan e o Pain. Foi aí que eu comecei a pesquisar no Google como criar jogos de luta. Aí eu comecei a pesquisar e me deparei com o Mugen. Para você que caiu aqui de paraquedas, para você que caiu aqui de paraquedas e não faz ideia do que seja um Mugen, calma que eu vou te explicar. O Mugen é uma ferramenta extraordinária para quem quer criar jogos de luta em 2D. O tamanho desse jogo é de apenas 14 megabytes. Inicialmente, ele só vem com um personagem chamado Kung Fu Man. Esse é o único personagem original criada para o Mugen pela equipe da Electbyte, a criadora da ferramenta. À primeira vista, você deve achar que esse jogo é uma bosta, mas quando você começa a visitar as comunidades que tem do Mugen, você acaba se dando conta que ele é o maior portal de jogos de luta que já existiu, porque você pode fazer os seus próprios lutadores. Se brincar, hoje já devem ter mais de 50 mil chars disponíveis por aí. Então imagine você poder colocar um Nokia para lutar contra o Goku. Você pode colocar o Naruto para lutar contra o Papa. Enfim, o céu aqui é o limite. Eu já tentei criar esse jogo há uns 6 anos. Só que eu achava muito complicado, não tinha muita informação na internet, e de tanto passar raiva, eu desisti. Mas aí eu me deparei com um vídeo do Close Combat, que era um jogo de luta com pessoas reais. Só que o que ele fazia ali era animação. E assistindo aquilo ali, eu morria de vontade que aquele jogo fosse verdade, mas não existia. Só que eu sabia que era possível fazer tal jogo no Mugen. Eu só não tinha o conhecimento necessário, mas eu sabia que era possível. Eu morri de pesquisar no YouTube e eu não encontrei ninguém que se atreveu a criar um jogo assim. Todos os jogos eram feitos de pixels ou de PNG, aquele padrão de jogos 2D. E eu sempre era barrado quando eu tinha que configurar as paletas do char. Para quem não sabe, o Mugen ele só suporta umas 256 cores. E uma pessoa real tem 100 vezes mais cores do que isso. Mas foi aí que eu tive uma ideia. Eu descobri que dá para reduzir a quantidade de cores no Photoshop, mantendo a integridade da imagem. Então eu acabei criando o meu primeiro personagem, que foi bem feito, a Nazaré Tedesco. A Nazaré, ela não foi só a primeira, mas ela serviu de cobaia para eu aprender muitas coisas. E aí, eu criei a Carminha, depois eu fui criando outros personagens, até que eu comecei a postar no TikTok e os vídeos foram viralizando. Mas, quando eu estava perto de atingir os 100 mil seguidores no TikTok, o TikTok simplesmente baniu minha conta, sem justificativa alguma. Daí eu tive um desincentivo, passei vários meses sem atualizar nada, mas depois eu voltei e comecei a postar tutoriais de Mugen aqui no canal. Como eu tinha esse sonho e realizei, que era criar um jogo de luta do jeito que eu queria, eu gostaria de realizar o seu também. Eu já vi muito em comunidades do Mugen gente que sonha em criar um jogo com a própria família, com amigos, só para fazer aquela zoeira mesmo. E cara, isso é completamente possível. E o meu objetivo com esse vídeo vai ser esse. A partir deste vídeo, eu vou criar uma série de vídeos de como você vai criar um jogo de luta com personagens reais no Mugen. Ou seja, você vai poder se colocar no jogo. E como cobaia, eu vou me colocar nesse jogo. E se você seguir o tutorial do início ao fim, você vai deixar o seu personagem perfeito. Basta você olhar os personagens que eu já criei.
Você pode sim deixar o seu personagem dessa forma. E se você quiser, se você dedicar mais tempo ao seu personagem, ele pode ficar muito mais perfeito do que esses que eu criei. Basta seguir todos os vídeos e fazer exatamente da forma que eu vou te ensinar aqui. Bom, agora sem mais delongas, vamos colocar a mão na massa.